Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nesta aula nós vamos realizar a análise do discriminante. Você se lembra quem é o discriminante? É o delta. Então você vai aprender o que acontece com o delta dependendo do valor numérico que nós encontramos para ele. Então você tem dúvida e quer aprender? Vem comigo! Gente, então, para nós realizarmos a análise do discriminante, eu vou resolver primeiro 3 equações, tá? Porque daí a gente resolve a 1, 2 e 3, você consegue perceber o que está acontecendo na resolução e você consegue realizar aí uma conclusão, tá bom? E para você que esqueceu como é a forma reduzida de uma equação, qual era a estrutura da equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara lá, né, que era a fórmula resolutiva, e como era o discriminante, ó, você vai voltar lá na aula 1, na 2 e na 3, tá bom? Hoje eu não vou colocar a colinha aqui no quadro, tá? Você vai lá e volta. Ah, e aproveita que você vai voltar lá, se inscreve aqui no canal da Giz e deixa um joinha aí pra mim, tá bom? Olha a equação que eu trouxe aqui. Então nós vamos encontrar as raízes da equação. Vamos fazer todo o processo resolutivo encontrando as raízes da equação e no final a gente faz a conclusão, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, eu tenho que encontrar quem é o A, o B e o C, que são os coeficientes. Precisa toda vez escrever no meu caderno? Lembra que eu falei que não? É só você, ó, mentalizar isso daí, ó, manda ver. Então, o coeficiente A é 2, o B é menos 8 e o C é menos 10, tá? Aí vamos fazer do discriminante primeiro, a conta do discriminante. Era então b ao quadrado, então vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Olha os parênteses, tá, gente? Para separar, porque aqui o número é negativo, tá bom? Então fica agora delta igual. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que dá 64. Agora aqui, 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 10, 80. E menos com menos são mais. Logo, 64 com 80 dá 144. Esse é o valor do discriminante. Marca aí, deu 144, tá bom? Aí, continuando, agora vamos para a fórmula resolutiva. X igual, como que era mesmo? Vamos escutar. Isso mesmo, menos B, então vai ficar menos da fórmula, e o nosso B, que é o nosso coeficiente, também é negativo, então eu terei 2 sinais de menos. Menos, menos 8, ó, fica 2 sinais. Um menos é da fórmula e o outro é do coeficiente, tá bom? Quer fazer direto e já colocar o resultado? Manda ver. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes o A, que é 2, tá? O que eu tenho até agora? Vamos fazer aqui, ó, vou subir aqui. Vai ficar, então, x igual, menos com menos, aqui, ó, menos com menos, vai ficar mais 8. Mais ou menos a raiz do 144, que é 12, sobre 2 vezes o A, já pode pôr a resposta, né? Que é 4. 4, tá? E agora, o que mesmo que eu faço? Vou encontrar quem é o x1, então vou fazer aqui embaixo, tá, gente? x1, por causa do espaço aqui do meu quadro. x1 vai ser 8 mais 12 sobre 4. 8 mais 12 são 20. 20 dividido por 4 são 5. Ah, quer que eu escreva a resposta completa? Vamos escrever, então. Então, 8 mais 12 são 20, 20 por 4 são 5. Assim, né? Completinho. Aí, o x2. x2 vai ser 8 menos 12 sobre 4. Se eu tenho 8 e devo 12, eu devo menos 4. Menos 4 dividido em 4, 4 por 4 dá 1. Menos e mais dá menos. O que eu encontrei aqui, então? Eu encontrei as raízes da equação, tá? Então, eu encontrei que as raízes da equação
é menos 1 e 5. Aí você se lembra como eu colocava a resposta? Conjunto solução, menos 1 e 5. Marca aí. Então, marca aí, ó. O que eu preciso que você marque? Que o discriminante deu 144 e que as raízes foram aqui, menos 1 e 5, tá bom? Depois, lá no final da aula, eu vou retomar isso daqui. Eu preciso que você deixe marcado para responder para mim daí, tá? Vamos agora para a segunda equação. Vamos lá? Gente, segunda equação para nós realizarmos, então, quem são as raízes, todos os procedimentos, para depois, no final, aquela conclusão. Vamos lá, então. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Quem é, então, coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C? O A, quando não tem ninguém aqui, era o 1, o B é menos 6 e o C é 9, tá? Vamos fazer o discriminante, então. Delta igual B ao quadrado, veja que o B é negativo, então eu preciso colocar parênteses. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta igual menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, que vai dar 36. E aqui, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36, tá? Agora eu faço a regra de sinal. Esse 4 é menos e aqui tudo é mais. Menos e mais dá menos. Então, o delta aqui vai dar 0, certo? Dá para continuar quando o delta é 0? Tem raiz quadrada de 0? Tem, é 0, não é? Então, continuando. X igual, olha meu traço, tá reto, né? Aí vai ficar menos B, então o menos da fórmula resolutiva e o menos do coeficiente. Então, teremos 2 menos ali. Mais ou menos a raiz quadrada que eu encontrei do nosso delta, dividido por 2 vezes o A, certo? Vamos puxar a flechinha aqui para fazer aqui. Aí no seu caderno cabe, né? Pode fazer embaixo se couber. Mas também vai pro lado, aí você economiza folha, tá? Então aqui eu vou ter que x é igual a menos com menos dá mais. Então nem preciso colocar mais, vamos direto. Mais 6, mais ou menos. Quem sabe a raiz quadrada de 0? É 0. Dividido por 2 vezes o A, que é 2. Tá bom? Então agora eu vou ter o x1. X1 vai ser quem, gente? 6 mais 0 por 2. 6 mais 0 são 6. Dividido por 2 dá 3, tá bom? Agora o x2. Quem é o x2? É 6 menos 0 dividido em 2. 6 menos 0 é 6. Dividido por 2, 6 por 2 dá 3. Olha o que aconteceu aqui. As duas raízes são iguais. As duas são 3. Pode acontecer isso? Claro que pode. Então, nós encontramos que a raiz aqui que vai satisfazer a nossa equação é o número 3. Então, eu preciso que você marque isso, tá? Que as raízes aqui é 3, a raiz, na verdade, é 3 agora, e que o nosso discriminante deu 0, ok? Vamos fazer o terceiro exemplo, vamos lá? Gente, eu trouxe agora a terceira equação para a gente resolver e encontrar as raízes. Então, de novo, para você aprender bem aí, né? Quanto mais a gente faz, mais você aprende. Então, o A é o 1, lembra que quando não tem ninguém aqui é o 1. O B é 2 e o C é 3, tá? Agora vamos calcular o discriminante. Delta igual B ao quadrado são 4. Opa, já fiz direto aqui. Vamos escrever, né? Eu querendo calcular direto. 2 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, tá? Daqui uns dias você tá fazendo assim, já colocando o resultado direto, igual eu fiz agora. Então, vai dar delta igual 2 ao quadrado são 4, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Aí, esses dois aqui são mais. Menos com mais fica menos. Então, aqui eu tenho que delta igual 4 menos 12 menos 8. Ok? Continuando. X igual menos B, então vai ficar menos 2,
mais ou menos a raiz quadrada de menos 8 sobre 2 vezes o A. Vai ter a raiz quadrada de menos 8? Vamos fazer aqui, ó. Pensa aqui comigo. Raiz quadrada de menos 8. O que significa raiz quadrada? Que número é um número, né? Pois esse número vezes ele mesmo tem que dar menos 8. E agora? Deve estar falando aí quanto? 2 vezes 2? 2 vezes 2 dá 4, não vai dar 8. Pode ser 2 vezes 4? Não, porque quando eu faço raiz quadrada, é o número multiplicado por ele mesmo. E agora? Vai dar um número decimal? Um número vezes ele que dá menos 8? Mas por mais que o número seja decimal, gente, se eu fizer um número que é negativo vezes ele que é negativo, menos com menos, não vai dar menos, vai dar mais. O que significa isso, gente? Significa, então, que não existe a raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, quando você se deparar com uma situação dessa daqui, você vai escrever assim, ó. Lembra dos símbolos matemáticos? Não existe, tá? No conjunto dos números reais. Porque lá no conjunto dos números reais eu não trabalho com raiz quadrada negativa. Nós vamos trabalhar lá no conjunto dos números complexos, tá? Em outra aula, não aqui. Então, quando você se deparar com a raiz quadrada de número negativo, tá? Aqui, quando a gente está na fórmula resolutiva, você vai escrever não existe nos números reais, tá? Então, eu quero que você marque isso daí, tá? Não encontrei nenhuma raiz, então aqui nessa equação, eu não tenho nenhuma raiz que satisfaça a equação e eu tenho que o discriminante aqui foi menos 8. Porque agora nós vamos realizar a conclusão, né, daquilo que eu disse no início da aula. Analisar o que acontece com o discriminante de acordo com as suas raízes. Vamos fazer isso agora? Vamos lá? Gente, eu trouxe então a conclusão aqui agora. Não, eu não trouxe a conclusão. Nós vamos fazer a conclusão juntos. Eu trouxe, né, os valores que eu pedi para você marcar aí no caderno. Você marcou? Confere então se tá tudo ok. Na primeira equação, o delta tinha dado 144 e as raízes eram 5 e menos 1. Não era isso? Confere aí. Na segunda equação, o delta deu 0 e eu encontrei o x1 com o mesmo valor do x2. Ó. Veja que eu escrevi x1 igual a x2, que é igual a 3, que era o mesmo resultado. E na terceira equação, o delta deu menos 8, daí a gente não encontrou x1 e x2. Lembra que eu escrevi que não existe nos números reais? Então, não existe x1 e x2, tá bom? Agora, como que eu posso concluir uma coisa generalizada para o discriminante? Então, eu tenho que toda vez que o delta for um valor maior que zero, pode ser 1, 2, 3, por mais que a raiz dê um número quebrado, né, um número decimal, vai acontecer o mesmo fato. Toda vez que você encontrar um delta maior que zero, o que vai acontecer? Você vai ter um x1 diferente de x2. Toda vez vai acontecer isso, desde que delta seja maior que zero, tá bom? Toda vez que você encontrar um valor para o discriminante sendo igual a zero, o que vai acontecer com as raízes da equação? Elas vão ser iguais, ó, toda vez. Então, aqui você vai ter que x1 vai ser igual a x2. Todas as vezes acontece isso, tá? E quando você encontra um delta igual a zero, você vai encontrar um x1 igual a um x2, tá bom? E quando nós encontrarmos um delta negativo, ou seja, um delta menor que zero, um valor negativo, que é menor que zero, né? Nós não vamos encontrar, então, não existe x1 e x2. Então, eu preciso que você marque aí na colinha, no cantinho do caderno, essas 3 conclusões que nós chegamos na aula de hoje, gente, tá? Porque isso é muito importante para resolver os exercícios, né? Porque dá o enunciado, eles vão falar assim, quais são os valores que tal letra pode assumir, uma letra K, uma letra M, sabendo que o discriminante é tanto.
Daí a gente já consegue identificar, tá? Eu vou resolver um exercício com vocês agora para explicar essa aplicação desses 3 casos aqui. Eu vou escolher um deles e vou resolver com vocês. Aí, se você tiver dúvida em relação a um outro, você vai deixar no comentário e a Giz resolve lá no quadro. Você pergunta, a Giz responde. Ok? Vamos lá? Gente, eu trouxe um exercício agora para que nós possamos aplicar aquela conclusão que nós fizemos, né, sobre o discriminante, da análise do discriminante, né, para você treinar e saber resolver os exercícios que aparecem, porque não vai aparecer basiquinho daquele jeito. Ah, o delta é tanto, o que acontece? Vai aparecer um exercício mais ou menos nesse contexto aqui, tá? Determine o valor de K, então K seria uma letra que eu tenho, na equação. Olha a equação que eu tenho aqui. X ao quadrado mais 5x menos 3k igual a 0. Aqui tá a minha equação. Você tá vendo que o k tá aqui, né, como um número da equação? Tá bom? Eu preciso descobrir quem é esse k. Sabendo que ela tem 2 raízes reais e diferentes. Então, qual é o segredo aqui, gente, de elaborar uma estratégia para resolver essa questão? É ver o que tem que acontecer com as raízes da equação. Qual informação que eu tenho? Eu tenho que a minha equação tem que ter 2 raízes reais e diferentes. Você se lembra lá do caso do delta? O que acontecia quando o delta era maior que 0? Ele tinha 2 raízes diferentes, né? Que eram raízes reais, né? Então, para acontecer esse fato aqui de ter 2 raízes reais e diferentes, o que tem que acontecer com o delta, gente? O delta, ele tem que ser maior que 0. Então, essa daqui é a minha estratégia de resolver esse tipo de questão. É aplicar um discriminante maior que 0, tá? Então, o que era o discriminante mesmo? Você se lembra? O discriminante era, então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo aqui não é o valor do delta, que era o discriminante? Então, tudo isso daqui tem que ser maior a 0. Tô seguindo a minha estratégia, tá, gente? Porque ele tem que apresentar, essa equação tem que apresentar 2 raízes reais diferentes, tá? Então, antes de resolver agora, vamos tirar os coeficientes. Quem é o coeficiente A na equação? É 1, o coeficiente B é 5 e o coeficiente C é menos 3K, tá? Que o coeficiente C é aquele cara que fica sozinho aqui, né? Então, ele é tudo isso dali. Agora, gente, o que eu tenho que fazer? Vou colocar no lugar de cada coeficiente o valor que eu encontrei ali dele, que eu identifiquei. O coeficiente B, então, ele é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, tá? Daí, menos 4 vezes o coeficiente A, que é 1, e o coeficiente C, que é menos 3K. Então, tudo isso daqui tem que ser maior que 0. Esse símbolo aqui significa maior, tá? O termo que tá aqui tem que ser maior que o termo que tá aqui, porque quando você aprendeu esse negócio de ter desigualdade, não sei como você aprendeu, mas o jacaré come o maior, então a boca do jacaré tá aberta para esse. Então o que tá desse lado esquerdo, desse membro ali esquerdo, tem que ser maior do que está no membro direito. Aí você lembra, mas diz, a equação não era com o sinal de igualdade? É. Mas aqui eu não tenho uma equação, eu tenho uma inequação. A inequação representa a desigualdade. É como se a minha balança estivesse em desequilíbrio, uma para cima, uma para baixo, tá bom? Mas o procedimento de resolver é do mesmo estilo. Tiro de um lado, tiro do outro, faço a operação inversa, tá? Vamos fazer para você entender. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado é 25. Agora aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 são 12. 12 e vezes K, 12K. Menos com menos dá mais. E isso tem que ser maior que 0, tá bom? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair esse 25 daqui, porque lembra, lá no primeiro membro eu deixava quem estava com a letra. Então, eu vou subtrair 25 desse lado e subtrair 25 desse lado. 25 tirar 25, zero, anula. Não tem mais nada ali, só tem o 12K. 12K maior, ó, tô acompanhando o sinal. 0 menos 25 dá menos 25. E agora, gente, como eu termino? Porque qual é o objetivo dessa questão que eu trouxe para vocês? É descobrir quem é o valor de K, não é? Então, aqui eu preciso descobrir o valor de K.
Lembra que quando eu tenho um número e uma letra é multiplicação? Então eu faço a operação inversa, divido por 12 e divido por 12 nos dois membros, tá? Então vou puxar uma flechinha aqui, ó. 12 por 12 dá 1K, então restou para mim K. Maior que menos 25 por 12. Vamos colocar esse sinal no lugar certo. Menos 25 por 12, se você dividir aí no seu caderno, vai dar menos 2,08, tá? Lembre-se que eu trabalho com duas casas decimais. Então, o que significa isso? Significa que a minha equação do segundo grau vai ter duas raízes reais diferentes quando esse K for qualquer número que seja maior que menos 2,08. Pensa na reta numérica, gente. Eu tenho uma reta numérica, tá? Aqui tá o 0, aqui tá o menos 1, aqui tá o menos 2, então menos 2,08. Tá um pouquinho pra cá, ó. Tá bom? Então aqui eu teria o menos 2,08, certo? Então o K pode ser qualquer valor, já que a gente tá trabalhando nos números reais, ele pode ser qualquer valor que esteja acima do K, à direita do menos 2,08, que é o valor do K. Então, se ele for qualquer valor que esteja à direita aqui, ele vai tornar essa equação uma equação que vai apresentar duas raízes reais e diferentes, certo? Viu como não é difícil de resolver? É só encontrar o valor do K. E aí eu colocaria então como resposta, determine o valor do K. Você quer colocar o decimal, você pode pôr. Você quiser pôr a fração, você pode pôr. Geralmente, como é uma questão de alternativa, ela vai estar em fração, tá? Então, eu vou responder em fração. Menos 25, 12. Ah, você está perguntando por que então que eu fiz o decimal aqui? Eu fiz o decimal para que você pudesse entender melhor aqui na reta numérica. Tá bom, gente? Então, se você ficou com dúvida nessa questão ou quer que resolva uma outra questão com o delta aqui, né, o discriminante, cadê o discriminante? Tá aqui, ó. Com menor ou igual a zero aqui, você deixa no comentário que eu faço uma aula exclusiva para você respondendo a sua dúvida, ok? Então, não deixe também de se inscrever aqui no canal da Giz e de deixar um joinha aí para mim. E até a próxima aula. Tchau!